Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores, sempre uma oportunidade incrível que eu tenho aqui de receber pessoas que contribuem com o meu conhecimento e com o seu conhecimento. Hoje no Cápsula Cast Empreendedores, a gente vai fazer algo diferente, que é falar de um tema que pode parecer para você bastante polêmico, e eu acredito que seja, que é falar de fé, mas falar de empreendedorismo também, quando o assunto é fé. E eu estou recebendo aqui, nesse episódio do Cápsula Cast, eu recebo pastor Antônio Sampaio Neto, teólogo, psicólogo clínico, professor, pastor e empreendedor ao lado da esposa, a Aline, em uma clínica que une exatamente aquilo que muita gente acha impossível integrar: fé, psicologia, negócio e impacto social. Eu diria que Antônio é uma prova viva de que você não precisa escolher entre servir ao reino de Deus e gerar lucro. De repente você pode ser um missional, um missionário profissional, e você não precisa deixar a sua essência para que as coisas fluam na sua vida. Pastor Antônio, eu estou certo ou eu estou equivocado? Seja bem-vindo ao Cápsula Cast Empreendedores. Muito obrigado, Marçal, Caleb, ouvintes do Cápsula Cast. Uma alegria estar aqui com você, com todos vocês também que nos ouvem. Com certeza, você tem toda a razão. Muitas pessoas têm uma visão extremamente idealizada do que é ser cristão, do que é ser um missionário. Tem aquela visão tanto quanto restrita de que para fazer a vontade de Deus você precisa ir para o outro lado do mundo, de repente vender tudo que tem, dar aos pobres, mas nós sabemos que as coisas não funcionam necessariamente assim. É possível você ser uma pessoa extremamente humilde e ter a sua independência financeira. Acho que o ponto é exatamente esse. Mas eu vi o pastor Carlito Paes falando uma frase, estava voltando num voo com ele falou assim: Marçal, eu não assinei o meu atestado de pobreza, mas também não sou obrigado a ser rico e nem ser pobre. Ele falou, eu preciso ter uma capacidade de sobreviver bem, para atender bem a minha igreja, a minha comunidade, a minha família, mas assim, se alguém se importar que eu tenho um carro do ano ou eu tenho um carro que não seja do ano, perdeu o foco. E é claro que esse é um tema que muitas vezes a gente fala e as pessoas dizem assim, não, mas o pastor tem que se dedicar 100% à igreja, não pode fazer mais nada e tal. E eu tenho entendido que não é bem assim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Você falou do Caleb, deixa eu apresentar aqui mais uma vez. Que bom ter você por aqui, Caleb, e a gente poder desfrutar de momentos e aprendizado com os nossos entrevistados. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar sentado à mesa com vocês e poder contribuir aí, pelo menos com a curiosidade de tentar entender um pouco melhor sobre o mundo do empreendedorismo, sobre fé, sobre algo muito importante que é a história da igreja, né? E quanto isso pode ser relevante para a gente nos dias de hoje, tanto nos negócios quanto na nossa vida. O que me motivou a trazer o pastor Antônio, o Caleb me falou um pouco da história, né? E de um curso. Eu queria, antes da gente entrar no podcast mesmo, falar dos temas que a gente vai falar, é, o curso sobre história da igreja, né? E sempre que a gente senta para ouvir, e eu falo que eu sou extremamente chato para ouvir, eu fico pensando na história da igreja, né? Ah, ele vai passar pela, por Atos, ele vai falar do princípio da igreja, maravilhoso, vai falar da reforma protestante e tal, mas e a aplicabilidade disso no dia a dia, né? Porque senão fica um curso que vai ser alguém com muito conhecimento falando e os outros ouvindo, dizendo onde é que eu vou aplicar isso. O que motivou, né, Caleb, a gente trazer, primeiramente, o pastor aqui, foi pensar no curso e depois virou um podcast que a gente não fala só do curso. Mas eu vou deixar vocês dois à vontade, porque é, eu vou entrar em outros assuntos, mas o curso em si, isso que motivou você a falar comigo para trazê-lo aqui. E por quê? Eu entendo assim, e eu gostaria de entender um pouco mais, essa é a motivação da conversa, porque a gente percebe que o conhecimento histórico, você conhecer de história independente, né, a história da humanidade, a história do empreendedorismo, quando a gente vai montar negócios, a gente sempre observa as pessoas que deram certo e os erros que foram cometidos. E isso é história. Então, conversar com um historiador, uma pessoa que gosta de filosofia, ama a história, sempre traça para a gente ali insights, caminhos e livra a gente de muitas coisas que poderiam dar errado. E entendendo esse poder da história para trazer para os nossos dias de hoje, né, e colocar nisso, trazer a maior história que já existiu, né, de algo que perdura por muitos anos e do homem mais relevante da história, principalmente, que é o cabeça de tudo isso,
eu acredito que pode trazer muitos insights e curiosidades para a gente que vão ser extremamente relevantes pro meu dia a dia lá dentro da minha empresa, com os meus colaboradores, com os meus parceiros de trabalho, né, e inclusive com os meus clientes. E acho que entender um pouco mais isso vai trazer para a gente um conhecimento que vai ser extremamente útil. E não deixa de ser um empreendedorismo, né, pastor? Porque, na realidade, assim, mais do que entregar um curso, é preciso ter público, vender o curso, precisa empreender, né? Como vai ser isso? Quando vai ser o curso? Depois a gente vai falar mais dele lá no terceiro bloco, mas dá uma explanada pra gente o que vai ser esse curso. Perfeito, Marçal. O curso da História da Igreja, ele chama Raízes da Fé, a história que atravessa milênios. Como o Caleb bem disse, quando a gente pensa em História da Igreja, nós estamos falando de um personagem principal, que foi o homem mais relevante da história da humanidade. Então a ideia é de justamente estreitar um pouco essa distância entre uma história de algo que aconteceu há 2000 anos atrás e hoje, novembro de 2025. A história, ela tem aplicações e implicações extremamente relevantes, como o Caleb disse, para o nosso dia a dia. A gente costuma dizer que quem não tem memória não tem história e quem não tem história não existe. Então a história da igreja, ou esse curso de história da igreja, vem justamente preencher aí essa lacuna no que diz respeito ao conhecimento. E eu procuro pessoas que realmente estejam interessadas no conhecimento, procuro pessoas que estejam interessadas em encontrar algumas respostas para alguns questionamentos que a igreja também já fez há muitos anos atrás e que, às vezes, se nós olharmos para a história, a gente pode encontrar exatamente a resposta para a pergunta que nós estamos nos fazendo hoje. Pensando um pouquinho no curso, a gente nem começou o podcast ainda, né? Que interessante, né? Pensando um pouquinho no curso e contextualizando um pouco da história para os dias atuais, consegue me dar um exemplo de como a gente pode pegar um fato histórico do homem mais relevante da história para os dias atuais, para que a pessoa diga assim, isso tem a ver com a minha empresa, isso tem a ver com a minha família, isso tem a ver com o meu jeito de viver. Perfeito. Excelente colocação, Marçal. Nós temos vários episódios da Bíblia onde Jesus atuou, não somente em Atos dos Apóstolos, que é quando a história da igreja começa, porque a igreja ela nasce depois de Atos capítulo 2, depois que o Espírito Santo desce, enfim, toda aquela história que a gente já conhece. Mas Jesus Cristo, ele foi um homem extremamente contextual. Então, no que diz respeito a alguns conflitos que Jesus enfrentou, quando nós pensamos na história da Bíblia, inclusive antes de Atos dos Apóstolos, ele teve uma atuação extremamente sábia. Quando nós vemos ele questionado sobre se deveria, ou que ele deveria apedrejar uma mulher, ou consentir no apedrejamento de uma mulher, ele responde, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Alguns podem acusar Jesus de ter sido omisso, mas ele foi extremamente sábio em colocar aquelas palavras, porque se ele legaliza aquele assassinato, ele estaria contra o Império Romano, que só o Império Romano poderia autorizar uma execução, e se ele diz que aquela mulher não deveria ter sido apedrejada, ele estaria contrariando a lei de Moisés. Uhum. Então, a resposta dele é uma resposta extremamente sábia no que diz respeito a essa posição. Quando nós pensamos na história da igreja, nós vemos a igreja lá do passado enfrentando alguns dilemas que nós enfrentamos hoje, como, por exemplo, divergência de opiniões. A igreja teve que fazer um concílio para resolver se os homens convertidos ao cristianismo, eles deveriam ser ou não circuncidados, por exemplo. Então, às vezes, quando a gente olha para a igreja de Atos, a gente tem uma imagem idealizada de que aquela igreja era uma igreja perfeita, onde só tinham homens extremamente santos. Não, era uma igreja absolutamente normal, como as nossas igrejas de hoje em dia. Obviamente que há 2000 anos atrás. Mas é uma igreja que enfrentava também pressões internas, problemas de divisões, partidarismo, visões diferentes dentro da mesma igreja. Então, quando nós olhamos para a história da igreja, a gente pode, ouvintes, Marçal, Caleb, entender como a história da igreja nos mostra que aquela igreja se posicionou para resolver alguns conflitos. Ô Caleb, eu quero aproveitar a tua participação aqui e pensar no mundo corporativo em cima do que ele está falando, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Pode parecer para muitos que Jesus, né,
ficou em cima do muro. Nem apedreja, né? E nem absolve. Né? Qual é o caminho? No mundo corporativo, às vezes a gente tem que devolver perguntas para as pessoas também, para que elas deem saída e que elas tenham um exame claro de consciência para elas darem mais resultado? Eu gosto de pensar que não existe uma receita de bolo em si, mas existem princípios que eles sempre aparecem tanto na história da igreja, nas ações de Jesus, e que faz, o pastor comentando agora aqui, né, faz a gente perceber como é atual, né, como isso é atual. A gente começa a perceber que dentro da empresa, do negócio em si, a sabedoria que Jesus teve lá, né, para lidar com aquela situação, baseado no amor que ele tinha por aquela alma, né, faz a gente entender a maneira como a gente deve agir. E aí eu penso em duas coisas. Primeiro, uma música que tem circulado bastante, né, nesses dias, que se trata desse assunto, que fala, né, quem é esse, né, que era sem pecados e não me condenou, detalhando esse episódio que o pastor contou, que é uma música que tem falado muito ao meu coração, porque fala da misericórdia de Deus, né, que constrange a gente, que é alguém que é perfeito, sem pecados e não condena. E aí nós, no contexto que você está colocando aí, nós, às vezes, líderes que somos imperfeitos, que já erramos muito e que, às vezes, pela graça e misericórdia, temos uma facilidade de enxergar algumas coisas diferentes, no contexto do trabalho, acabamos tratando as pessoas de maneira mais grosseira, mais ríspida, sem muita misericórdia, sem muita consideração. E aí a gente começa a perceber o quão errado a gente está. E aí o segundo ponto que me lembra disso, que o pastor estava falando, inclusive estava conversando essa semana sobre isso, com um amigo muito próximo, é que quando a gente começa a sentar em mesas diferentes, a gente vai aprendendo coisas diferentes. Então, se a gente senta na mesa de empresários, e muitas vezes a gente acaba sendo pego em conversas, né, poxa, né, a dificuldade que o fulano tem de aprender, de desenvolver, ou do sistema andar para frente, porque as pessoas não querem trabalhar, não querem pensar, não querem se esforçar. E existe, evidente essa dificuldade no mercado hoje. Qualquer empresário que você conversa vai ter essa dificuldade com a mão de obra, a qualidade da mão de obra. Mas, por outro lado, eu tenho sentado em algumas mesas como essa, por exemplo, onde a gente se depara com pessoas que amam pessoas. E aí isso constrange muito mais. Que aí você começa a pensar nos ensinos de Cristo, e aí você aplicar isso no dia a dia, de você amar as pessoas e você se doar a ensinar, a conduzir as pessoas no caminho correto, independente da qualidade da entrega, da vontade da pessoa, até mesmo do mérito, muitas vezes, é algo assim extremamente difícil. E aí a gente vê a atualidade de Cristo no nosso dia a dia, né? Da ação de Cristo no nosso dia a dia. O quão isso é atual. Bom, a gente vai voltar no tema do curso, né? Mas eu quero explorar outros temas aqui com o pastor também, porque olhando aqui para o roteiro, né? Ele foi maratonista, alpinista e é pastor. Eu li uma parte do currículo dele e eu queria saber o quanto que a maratona e o alpinismo, eles fizeram de você um empreendedor e também alguém que seja conectado com a vida pastoral. Perfeito, excelente pergunta, Marçal. Tem uma palavra que ela se aplica tanto ao mundo corporativo, ao ministério pastoral, ela se aplica também, obviamente, à maratona e à questão do alpinismo, que é resistência. A gente poderia também usar uma outra palavra que é semelhante, que é resiliência. Correr 42 quilômetros não é para qualquer um. Subir uma montanha como o Pico das Agulhas Negras, que tem a quarta ou quinta montanha mais alta do Brasil, também não é brincadeira. Mas esses desafios, eles me amparam para perseverar no ministério pastoral. Porque sem resistência, sem resiliência, ninguém consegue ser um pastor eficaz, que realmente seja relevante na vida das ovelhas que trabalha. E no mundo corporativo também não é diferente. Eu tenho um pouco menos de experiência nessa área do empreendedorismo, mas eu já percebi, apesar da minha curta experiência aí de 6 anos no mundo corporativo, que sem resistência, perseverança e resiliência, a gente não chega a lugar algum. Então, eu acredito que esse seja, Marçal, ouvintes, Caleb, o fio condutor de toda essa história. Mas eu diria que a maratona e o alpinismo nos dão uma preparação mental
que é extremamente significativa para que a gente enfrente o ministério pastoral, para que a gente enfrente os desafios de ser um empreendedor, um empresário. Às vezes a gente ignora alguns fatos, mas quem prega e fica 1 hora de pé fazendo um discurso sabe quão sacrificante é aquilo, tanto fisicamente, Marçal, quanto espiritualmente. Existem muitos processos que acontecem. E, obviamente, que nós precisamos de físico para suportar tudo isso. Não apenas o aspecto físico. Mas se o nosso corpo padecer, a gente vai comprometer o resto do processo. Eu não consigo pregar direito, ou dar uma aula, ministrar algum curso, se eu não estiver bem fisicamente. Esse é um grande desespero que eu vejo em algumas igrejas que eu vou, em que o pastor titular é acima do peso. E eu não estou falando da pessoa cultuar o corpo de maneira extrema, mas eu digo de cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Se você não cuida dele, como é que você vai entregar alguma coisa no púlpito se teu corpo é problema, né? Bom, uma introdução está feita, a gente vai fazer aqui uma pausa nesse bloco, esse foi um bloco mais de conexão, para a gente abrir o bloco 2 e avançar um pouquinho em temas que são relevantes na carreira de alguém que já passou pelo alpinismo, pela maratona, é teólogo, ama a história da igreja, é pastor e tem negócio também. Vamos lá, vamos para o bloco 2. Antes da gente acionar o bloco 2, deixa eu mostrar o Profeta Barbearia. O Caleb está por aqui. O Caleb ele não fala muito, né, do Profeta Barbearia, ele sempre pede que as nossas experiências sejam visualizadas e também mostradas no dia a dia para as outras pessoas quando a gente passa pelo Profeta Barbearia. Vamos conhecer a estrutura lá do Profeta Barbearia. Muito bem, obrigado ao Caleb. Caleb é parceiro aqui do Cápsula Cast Empreendedores, né? Não só parceiro como um apoiador do projeto, mas também com conteúdos, né? Esse é o segundo momento que o Caleb vem aqui para a gente falar de conteúdo com convidados que vêm do círculo de amizade dele, do network dele. Pastor, na elaboração do teu roteiro, eu vi que servir ao reino de Deus e gerar lucro, isso pode soar como uma tensão real para quem nos acompanha nesse momento. Existe um momento específico em que você sentiu essa pressão de forma mais aguda, quando você tem que ir para o mundo dos negócios, ter a clínica, você sentiu essa pressão de agora o pastor vai querer ganhar dinheiro com psicologia, enfim, como é que foi isso? Com certeza. Veja bem, muitas pessoas têm uma visão do ministério pastoral extremamente idealizada, naquele sentido de que, infelizmente, algumas pessoas acabam pressionando alguns pastores. Em Maringá isso é um pouco, digamos assim, menos comum, mas como se o pastor não pudesse ter o seu próprio dinheiro, ter o seu próprio negócio. E essa é uma visão extremamente restritiva, negativamente falando. A pressão é que nós, às vezes, somos ensinados de que nós devemos depender de Deus, 100%. E o ponto de tensão dessa história toda, Marçal, Caleb e ouvintes, é que quando eu abro um negócio, eu estou dependendo de Deus. Ter o meu próprio negócio, ser um empreendedor, nunca me faz, jamais vai me fazer menos dependente de Deus. Pelo contrário, de repente vai fazer a pessoa até orar mais, buscar mais ao Senhor em favor de sabedoria, de tentar entender o seu negócio. Então, as duas coisas não são excludentes. O que nós vemos na Bíblia, a Bíblia condenando, é o amor ao dinheiro sobre todas as outras coisas, sobre Jesus. Isso a Bíblia condena. Mas a Bíblia não condena ninguém porque abre um negócio
e de forma honesta trabalha e ganha o seu dinheiro, de forma alguma. Então isso para mim é algo muito bem resolvido hoje. Mas, obviamente, que em algum momento da minha vida eu já me encontrei nessa tensão, sim, como você fez essa pergunta, Marçal. Então, nós precisamos entender essa realidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser um empreendedor não me faz menos dependente do Senhor. Pelo contrário, é a graça de Cristo que sustenta os nossos negócios. O nome do Senhor é glorificado quando eu abro o meu negócio e sou bem sucedido nele trabalhando de forma honesta. Tem a história do Martinho Lutero, conversando com o sapateiro, todo mundo já conhece essa história, vou contar, talvez alguém aqui não saiba. Um sapateiro chegou para o Martinho Lutero e disse: como é que eu faço para glorificar, para louvar mais e melhor o nome do Senhor? Talvez a resposta que esse sapateiro esperasse fosse: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Passe a viver de maneira errante, pregando o evangelho por aí. Não, a resposta do Martinho Lutero foi: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Ou seja, a ideia da resposta do Lutero era uma visão ordinária do sustento daquele sapateiro. E não uma coisa do tipo: vende tudo que você tem, vai para o outro lado do mundo e comece a pregar, seja um cara pobre. Não, o ponto não é esse. O ponto é que nós devemos depender do Senhor se a gente abre, não menosprezando, uma portinha de um comércio simples ali na esquina, ou se a gente abre um grande negócio no centro da cidade. Nós podemos depender ou não de Deus fazendo qualquer uma das duas coisas. E, para finalizar minha fala, Marçal, veja bem, é possível eu ser um pastor, me dedicar 100% ao ministério pastoral, mas não depender de Deus, ou resolver todos os meus problemas, como diz o salmista, na força do meu próprio braço. Uhum. Da teologia até a psicologia clínica, você está em uma transição ou você decidiu em 2025 verbalizar isso mais, deixar isso mais claro, para que você focasse, não sei se mais na psicologia ou no pastoreio? O que mudou nesse tempo? Perfeito. Eu me dediquei durante 11 anos de forma integral à igreja. Nesse período, a psicologia foi uma atividade secundária. Atualmente, eu continuo vinculado à minha denominação, à mesma igreja que eu me dediquei integralmente durante 11 anos, mas atualmente o meu vínculo com a igreja ele é secundário. E em 2025 eu passei, por motivos variados, a me dedicar integralmente à psicologia e trabalhar paralelamente como atividade secundária no pastoreio. Então eu fiz essa transição. Como eu disse, a gente tem clínica, minha esposa Aline, querida, beijo, está atendendo nesse momento. Nós temos clínica há 7 anos, mas só em 2025 que eu resolvi, por motivos de força maior, me dedicar integralmente ou majoritariamente à psicologia e colocar o pastoreio como minha atividade secundária. Então foi basicamente essa a história. Impossível não te perguntar. É decepção da caminhada, necessidade financeira, o que te fez transicionar? Veja bem, a segunda igreja estava passando por uma questão financeira um tanto quanto complexa, digamos assim. Então, por voluntariedade, eu resolvi abrir mão, já que eu era contratado da segunda igreja, eu resolvi abrir mão para poder ajudar a segunda igreja financeiramente, que não teria mais que dispor aquele salário que ela me pagava, que era um salário justo, mas que dado o contexto financeiro, passou a ficar um pouco pesado para a igreja ter que arcar com esse valor mensal. Então, eu tomei a decisão, depois de conversar com a minha esposa e principalmente com o Senhor, de abrir mão desse tempo, continuar servindo a igreja de forma voluntária ou em tempo parcial, para poder tirar o meu sustento da clínica. Como eu disse, até então a clínica era uma atividade secundária, era algo que eu fazia quando eu tinha tempo, enfim, era um ritmo muito menos intenso do que tem sido agora. Então foi basicamente essa história. Mas não foi decepção, de forma alguma. Não, tá claro. Para a gente fechar esse bloco e a gente voltar, Caleb, eu queria que você voltasse comigo no próximo bloco, que a gente vai falar um pouco de empreendedorismo e vamos falar do curso um pouco mais.
Eu queria deixar essa última pergunta antes da gente fechar o bloco. E eu não sei o que o conselho fala sobre isso, né? Mas eu sei que o conselho de psicologia, certamente ele diz, olha, não misture a fé com atendimento psicológico, né? Mas eu acredito, essa é uma visão minha, respeito a psicologia, respeito o pastoreio, amo as duas áreas, acho que faço uso das duas mesmo não sendo psicólogo, mas eu quero entender de você, assim, qual a diferença você enxerga de um psicólogo cristão e de um não cristão? Perfeito, ótima pergunta. Geralmente o psicólogo cristão, ele tem algumas bases no que diz respeito à sua ética, à sua conduta, que um psicólogo não cristão, ele não leva em consideração. Eu vou citar alguns exemplos, aspectos envolvendo questões de casamento e divórcio, separação, divórcio. Esse é um ponto. O psicólogo não cristão, como uma proposta psicológica de neutralidade, ele atua sempre respeitando o que o paciente dele diz. Para um psicólogo cristão, consentir com um divórcio através de pequenos conflitos, que você sabe muito bem, Marçal, e eu também, que em alguns casos é muito fácil de ser resolvido por uma pessoa que tem a mínima condição de experiência de vida e a mínima percepção. Então, um psicólogo cristão, ele jamais vai consentir com esse tipo de posicionamento. Entende a diferença? Uhum. Já para um psicólogo não cristão, o divórcio nunca foi um problema e nunca será. Mas para um cristão, o divórcio, Marçal, ele é um problema. É um problema muito sério, diga-se de passagem. E, inclusive, eu tenho dado aula sobre ética cristã e o número de divórcio aqui no Brasil tem crescido assustadoramente. Ele praticamente assim que quadruplicou de 30 anos para cá. Então, isso é muito triste. Como cristão, como pastor, isso para mim é um problema sério. E eu consigo perceber impactos e implicações disso na nossa sociedade, entende? A questão dos filhos crescendo sem pais, desamparados. Então, quando nós nos deparamos com um problema de um casal querendo se divorciar e a gente entra para atuar nesse sentido de salvaguardar o casamento e a relação e a família, geralmente a gente consegue resolver, claro, sempre na graça de Deus acima de todas as coisas, mas com um pouco de experiência, com um pouco de psicologia, enfim. E aí as coisas geralmente dão certo. E para nós é uma tristeza quando um casal se divorcia. Olhando nesse aspecto assim, eu vejo que existe um outro lado também, além do lado psicólogo cristão, também tem o lado pastor psicólogo. Porque, né, trocando em miúdos, o pastor cuida das pessoas, da vida das pessoas, da alma, da mente, ali das pessoas. E o psicólogo também faz ali, claro que respaldado por um contexto diferente, mas também faz o mesmo trabalho em si. Claro. E aí, sem querer fazer o papel de oposição, né? Mas como que funciona isso na prática? Um pastor cuidar das ovelhas, né? No sentido prático ali, e aí você como psicólogo cuidar dos pacientes que talvez pode ser ou não uma ovelha também, né? Não sei como que vai funcionar isso na prática. E como que o mundo cristão enxerga isso? Porque daí tem aquela questão de graça recebesse, de graça dai, né? De você cuidar da vida das pessoas, a sua responsabilidade ministerial e de chamado de cuidar da vida de uma pessoa e você envolver o dinheiro nisso, né? Envolver pagamento nisso. Porque a gente vê na prática algumas pessoas, por exemplo, vendendo cursos para você, de casais, por exemplo. E aí existe o lado positivo disso, de ajudar, de fazer. E também tem as pessoas que, né, vão fazer um aconselhamento e cobra por um aconselhamento pastoral. E aí você como clínico e pastor, como que você enxerga isso? Como que a igreja enxerga isso? Como que você recebe isso no seu profissional? Perfeito. Olha só, Caleb, excelente pergunta. Quando a gente abre um negócio, a partir do momento em que a gente empreende, é justíssimo a gente receber um valor por aquilo que a gente faz ou pelo nosso trabalho. Geralmente, eu consigo separar muito bem os dois contextos, o ambiente pastoral com o ambiente clínico.
Obviamente que eu recebo muitos cristãos na minha clínica e alguns deles me procuram justamente por saber que eu sou pastor. Mas eu tento fazer essa separação. Na clínica, eu trato as pessoas não como pastor, mas como psicólogo, certo? E na igreja, eu trato as pessoas como pastor e não como psicólogo. Só que na igreja, eu sou pastor, mas eu não deixo de ser psicólogo. E na clínica, eu sou psicólogo, mas não deixo de ser pastor. A igreja, ela tem muito preconceito, isso já diminuiu bastante, com relação ao papel da psicologia na vida do cristão. A igreja comumente dizia coisas do tipo, isso aí é demônio, isso aí é falta de fé, depressão não existe, é falta de fé, vai orar que você resolve. Então a igreja durante muito tempo caminhou nessa perspectiva muito reducionista do problema humano. A psicologia, ela não nega a fé. E a fé também não deve negar a psicologia. Mas o que eu digo é que a igreja melhorou bastante na compreensão da atuação e do papel do psicólogo, mas, de maneira geral, ela ainda carrega um pouco de preconceito. Tem espaço para melhorar um pouco mais. Mas já melhorou bastante. Ô, Vitor, eu vou fazer um corte agora, tá? Vai ser um corte. O que eu vou falar aqui, eu vou usar depois no meu Instagram. Tem muita crítica, e não são poucas as críticas de quando o pastor é psicólogo, ou de que o pastor fez uma formação em coaching ou mentoring, de que ele está fazendo isso no púlpito, e de que ele está usando a psicologia no púlpito, de que ele está usando o coach no púlpito, a mentoria no púlpito. Ok? E o inverso, né? Também acontece. Se muitas vezes um coach, ou um mentor, ou mesmo um psicólogo vai trazer uma palavra e ele tem o chamado pastoral, ok. Aí tá valendo? Mas e o pastor quando usa coach, usa psicologia e usa mentoria e não é isso? Aí ninguém fala nada também. Aí tá tudo ok. Eu fico irritado às vezes com certos comportamentos. Porque fulano tá usando o que sabe do coach no púlpito, tá usando o que sabe da mentoria no púlpito, tá usando o que sabe da psicologia no púlpito. Ora, se Deus deu inteligência para que ele faça isso no púlpito, desde que ele saiba usar a palavra de maneira adequada, qual é o problema? Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou achando atualmente que tem mais pastor invadindo a área de coach, de mentor e de psicologia do que o inverso. E ninguém fala nada. Agora, como é que a gente faz? Cada um na sua? Eu acho que não. Acho que Deus nos deu inteligência para ser usada na plenitude e na totalidade. Se você acha que a inteligência é limitada, desculpa, você não tem a mente de Cristo. Vamos fechar esse bloco? Top, perfeito. Que bravo que eu fiquei, né? Fecha o bloco aí, vai. Bem legal. Empreendedorismo na prática. Agora eu quero saber sobre a clínica, Logos. Essa parte que você conta com a tua esposa, com a Aline, vocês dividiram responsabilidade? Como é que foi isso? Qual foi a maior discussão que vocês tiveram sobre negócio e como é que vocês saíram dessa discussão? Ou não teve discussão nenhuma? Geralmente a gente consegue se alinhar muito bem, eu e a minha esposa, a gente tem um convívio muito bacana. Obviamente que a minha esposa, ela também foi gestora antes de ser psicóloga, ela foi gerente comercial, trabalhou para algumas empresas muito importantes aí na região, na área de confecção. E ela tem uma visão administrativa muito interessante, ela é muito boa com contas, ela tem uma ideia de gestão, ela trabalhava com muita gente, cuidava de representantes, enfim. Então a minha esposa tem muito mais experiência com gestão do que eu, muito mais. Embora eu tenha sido gerente também na área de informática antes do seminário, mas a minha esposa tem, acho que talvez aí uns 15 anos de experiência como gestora, cuidando de representante comercial, que não é uma tarefa fácil. Mas a gente divide algumas tarefas, sim. Acho que isso é importante. Casamento é isso. É uma parceria, é uma mutualidade, é uma divisão de tarefas. E as tarefas que nós dividimos na clínica são desde as tarefas mais básicas, como, por exemplo, cuidar do ambiente da clínica, retirando o lixo, até as questões das contas, das tarefas mais complexas, né? E a minha esposa,
é muito mais aplicada do que eu nessa arte, geralmente. Eu sou um cara mais dado à filosofia, gosto de estudar, gosto de escrever. A minha esposa já é uma pessoa mais, digamos assim, mais dada a essa questão da gestão. Então, mas a gente se dá bem, a gente tem tarefas muito bem divididas. E quando eu não falho, as coisas vão legal, sim, Marcelo. Quando você vai bem, né? Quando eu vou bem, é que as coisas vão bem. Mas, ó, só para ratificar, viu, gente? Eu não sou um gestor imprudente, é brincadeira isso. Só não é tão bom quanto a sua esposa Só nesse não sou. ponto. É isso que eu queria dizer, Marcelo. A minha fala foi nesse sentido. A minha esposa é extremamente competente nessa arte e eu tenho aprendido muito com ela. E quem sabe um dia eu consigo chegar muito próximo aí do nível dela nessa área de gestão e de administração e assim por diante. É tão interessante, né, que eu acredito que sou mais gestor que a minha esposa, mas eu acredito que ela é mais pastora do que eu. Olha que E ela coisa. não ela não estudou o que eu estudei para ser pastora. E a gestão dela é uma gestão no dia a dia caótica no mundo da política. Ela trabalha como assessora parlamentar. Mas ela resolve muito problema durante o dia. Eu acho que ela resolve mais problema como uma pastora do que como uma relações públicas, que é a formação dela, né? E eu falo às vezes, ela fala, mas amor, você é o pastor? Eu falo, não, você é mais pastora do que eu. Você está muito mais habilitada a aconselhar do que eu em alguns momentos que eu sou irritado por algumas coisas, né? Mas ela não, ela é de boa. Vai, Caleb, diga lá. Marçal, você tocou num assunto muito interessante. Veja bem, essa transição que eu disse para vocês há pouco não é uma transição fácil. Eu fui treinado para ser pastor, o meu coração também é de pastor. Eu estudei num seminário teológico, o Caleb conhece muito bem, que formou pastores que estão no mundo todo, um seminário de muita tradição. E eu fui treinado para isso. Então, esse meu redirecionamento profissional, ele exige também uma mudança de mentalidade. E esse tem sido o meu maior desafio na clínica, Marçal. Tentar me portar na clínica não como um pastor, mas como um gestor. E essa necessidade da clínica como gestor me exige algumas decisões que são extremamente difíceis e eu diria até mesmo contraintuitivas dentro daquilo que eu aprendi como pastor num seminário teológico. E aí, Caleb? Interessante, né? Trazendo mais para a parte prática, pastor, no dia a dia ali. Eu vou colocar duas situações, vou colocar uma primeira agora no ambiente da igreja, né? Você como um psicólogo, né, empreendedor, dentro da igreja. A gente via muito dentro da igreja, principalmente nos aspectos mais antigos, né, como o pastor citou, estamos com um problema conjugal, um casal que está em vias de separação. Chega para conversar com o pastor para pedir ajuda, o que é muito comum. E vi isso algumas vezes, mas ouvi muito falar sobre isso, que é ouvir o que está acontecendo e vamos orar, né? E aí, entendendo com o seu conhecimento de psicologia, a abordagem da psicologia dentro de um contexto, né, nesse sentido, ela tem uma influência positiva, tem uma influência negativa num contexto cristão? Como que você aborda a psicologia dentro desse contexto, no ambiente da igreja primeiro ali? Perfeito. Olha só, como eu disse há pouco, Caleb, quando eu sou pastor, eu não deixo de ser psicólogo. Não existe um botão na minha mente que eu aperte, não, agora aqui é só o psicólogo, agora aqui é só o pastor. Não existe isso. Então, o meu conhecimento como psicólogo, ele está ao meu dispor o tempo todo, em tudo que eu faço. E quando eu vou aconselhar, por exemplo, um casal na igreja, não é diferente. O que muda ali é que a base do meu aconselhamento é a Bíblia. A psicologia tem uma área dela em que ela trabalha basicamente com psicologia de casal e família, que é a psicologia sistêmica, um método muito eficaz e muito interessante. Mas eu diria que, às vezes, a ignorância, no sentido de conhecimento, Caleb, é sempre algo extremamente limitante. Quanto mais conhecimento você tiver da vida, quanto mais experiências, que sim, é uma coisa muito válida e importante, conhecimento da vida, conhecimento, outros cursos, outras faculdades. Por isso que os pastores devem ser incentivados a fazerem curso superior, que não são na área de teologia, porque tudo aquilo, de alguma maneira, vai servir para ele, para que ele seja um pastor melhor.
Por exemplo, você pega um pastor com formação em direito. Na faculdade de direito, você também aprende a lidar com famílias. E olha só, que interessante isso, Marçal, Caleb, ouvintes. Eu conheço pastores que aprenderam a lidar de verdade com alguns tipos de conflitos na igreja depois que fizeram uma faculdade secular. Talvez porque não prestaram atenção direito nas matérias do seminário, ou talvez porque não existiam matérias do seminário que contemplavam essa dor, essa dificuldade, mas eles conseguiram se tornar pastores melhores. Ou seja, o conhecimento ele sempre vai agregar, sempre vai agregar. Conhecimento nunca vai ser um problema. A falta do conhecimento é que acarreta sérios problemas. Então, na prática, Caleb, o psicólogo ele não consegue deixar de ser psicólogo. Então, quando eu vou dar um aconselhamento, eu estou sim fazendo uma análise psicológica naquele momento, mas a raiz ou a base do meu aconselhamento vai ser a Bíblia. E aí, dentro do contexto empresarial agora, trazendo para o contexto empresarial, e o pastor citou um ponto muito interessante. Então, dentro da igreja ali, vou tratar o aconselhamento não mais só como vamos orar, não, lembrando que não deixar de orar, né? Claro, que é importante, mas trouxe a Bíblia como a base. A mesma situação, o mesmo problema com um casal cristão que te procura num consultório agora. A Bíblia continua sendo a base ou dentro do consultório a base já seria a psicologia sistêmica? Perfeito, Caleb. A psicologia sistêmica é um dos métodos, né, de trabalhar com casais ou com qualquer... Eu, particularmente, na psicologia, eu não atendo casais na clínica. Eu atendo casais na igreja, mas na clínica não é uma prática comum. Já atendi, mas não... A minha esposa atende casais, mas na clínica é necessário usar os padrões e métodos da psicologia. A gente precisa respeitar o que o código de ética nos ensina. Então, o que a gente faz na clínica é psicologia. Mas como eu disse agora há pouco, eu não consigo deixar de ser pastor também na clínica. Mas eu não posso, não devo intervir biblicamente na clínica. Eu não posso fazer isso. Isso é contra o meu compromisso com o código de ética da psicologia. Embora existem muitas pessoas que façam isso, mas eu não posso fazer isso. Por outro lado, eu também não consigo deixar de ser pastor na clínica, mesmo quando eu só uso a psicologia para tratar os meus pacientes. Então, esse é o ponto. Mas na clínica, psicologia clínica, precisa ser ali a figura do psicólogo. Até porque, quando algumas pessoas me procuram na psicologia, na clínica de psicologia, eles já estão tendo ajuda pastoral, Caleb. Então, o que eles querem é exatamente uma ajuda especializada. Inclusive, eu tenho pastores aqui em Maringá que me indicam pacientes. Isso é muito legal, porque, como o Marçal disse agora há pouco, não ficam querendo invadir uma área que, de repente, não conhecem muito bem ali, sabe? Então, eles me indicam, fazem o aconselhamento pastoral, o acompanhamento pastoral, e eu faço o acompanhamento psicológico. Legal, então, isso é muito interessante. Eu queria fechar esse bloco perguntando, pastor, assim, existe algum princípio não negociável que você estabeleceu para a clínica que vai contra a lógica tradicional dos negócios? Algum princípio inegociável que vai contra a lógica dos negócios? Sim, tem sim. Um dos princípios que eu posso citar aqui para vocês é a questão do acordo financeiro. É uma coisa que, para a ordem dos negócios, é indispensável. Mas, como eu disse, eu tenho um coração mais pastoral do que talvez... Eu estou aprendendo, estou evoluindo bastante. Mas esse é um princípio que eu já feri várias vezes. De repente, que é um princípio que a psicologia também condena. O psicólogo ele precisa receber quando ele trabalha. Isso não é uma opção. Mas em nome de vários fatores, enfim, é um princípio que eu já quebrei algumas vezes. Já atendi pessoas que não tinham condições de pagar, e atendi normal e a coisa continuou e com certeza o Senhor tem cuidado de mim e vai continuar cuidando. Ele supre, né? Porque a minha esposa também, às vezes, ela fala assim para mim, amor, eu preciso que você tenha uma pessoa para mim. Eu falo, tá, já sei, eu brinco com ela, é Vasco da Gama, né? É Ponte Preta, é faixa, né? Aí ela fala, amor, você sabe, né? Deus nos dá, né? Tudo que a gente precisa e também a gente precisa devolver e tal. Eu falo, tá tudo sob controle, pode mandar.
Mas o acordo financeiro, quando você tem um chamado pastoral, não é uma coisa simples. Hoje, por exemplo, eu não cobro. É a minha secretária que cobra, a Cássia. Eu não consigo fazer isso. Eu faço todo o acordo inicial, eu encerro o assunto muito rápido sobre o financeiro. Isso pode ser uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim também, porque às vezes a Bíblia mesmo diz, digno é o trabalhador do seu salário. Né? Perfeito. E se eu trabalho por algo que eu estudei, eu mereço receber. Só que as pessoas falam, mas é o pastor. E às vezes, eu não sei no seu caso, mas no meu caso eu estou atendendo alguém que é da igreja, na mentoria. A pessoa fala pastor, e eu não consigo falar, não me chamar de pastor. Eu não sei se na psicologia alguém te chama de pastor dentro da clínica, e não tem como você se desvencilhar. Eu sou um ser integral. Eu não sou um ser que, tirei a roupa de pastor, agora tem a roupa de mentor. Agora tem a roupa de pai, agora tem a roupa de filho. Não, eu sou um ser integral. Você lida bem com isso, de chamar de pastor dentro da clínica e de chamar pelo seu nome quando você está na igreja? Tranquilo para você? Para mim, sem problema, problema algum. Eu, inclusive, preguei um sermão esses dias na comunidade cristã de Maringá, do pastor Ricardo França. E a introdução foi aquele texto de Lucas, capítulo 20, João capítulo 21. Pedro, tu me amas? Ali eu dei, acho que 4 argumentos pelos quais o meu nome é mais importante do que o meu título de pastor. Uhum. Os argumentos eram, primeiro, é o meu nome que está escrito no livro da vida e não o meu título de pastor. Boa. Deus, ele me chama pelo nome, ele não me chama pelo título. Quando eu recebi um chamado, eu fui chamado pelo nome, porque eu não tinha título ainda. No céu eu não serei mais pastor. Não tem pastores, no céu só tem um pastor. E o último, que eu acho muito relevante, é que as pessoas que mais me amam me chamam pelo nome. Para minha mãe eu sou Antônio, para a Aline também sou Antônio. Minha esposa, não tenho filhos, mas se eu tivesse. Então, para mim, a essência da coisa é essa. Às vezes algumas pessoas me perguntam, como é que eu devo te chamar? Antônio. Alguns me chamam de pastor, outros de professor, outros de Antônio. A minha família me chama de Du, que é um apelido familiar ali. Então, é basicamente isso. Lido muito bem, tranquilamente. Muito bom. Acho que a gente fecha esse bloco com... se eu fosse pregar domingo, eu não precisava nem fazer o sermão, né? Era só pegar essa parte e falar, já tem um insight aí, né? Porque muito bom. É tão interessante isso, porque quando eu estou na montanha lá com os legendários, eu sou coordenador do DOC, eu estou coordenador do DOC, que a gente chama de Desfrute o Caminho, que é o Departamento de Oração e Consagração. E tem pastores com 60 anos, com 70. Que legal. Pastores de senioridade na sua execução ministerial, e eles me chamam de Senhor. O senhor pode me dizer que horas que vai começar a minha prédica? Porque na montanha, prédica é uma pregação pequena, né? Que vem do espanhol. E eu falo, meu Deus, eles estão me chamando de Senhor. Eles me chamam de Senhor e eu fico constrangido. E um dia eu falei para eles, eu estou constrangido de caminhar com vocês, porque vocês são muito mais experientes do que eu do ponto de vista ministerial. E vocês respeitam a minha pequenez nisso. É legal na montanha que não tem título lá e nem igreja. Somos pastores, mas somos líderes. E assim, qual que é a tua igreja? Ninguém tem pastor que não sei qual é a igreja dele lá. Legal. Porque lá ele está servindo. Ele não é... eu sou pastor da comunidade XPTO que tem 3 mil membros. Outro, eu sou da... Tem hora que eu nem sei de qual igreja aquele pastor pertence. E é muito legal isso. Que é um pouco do que você falou. Antes de ser pastor Antônio, você era Antônio, foi chamado pelo nome, né? O título vem depois que você foi chamado e não antes de ser chamado. Perfeito. Muito bom. Próximo bloco, vamos lá? Influência, impacto e legado. Antes da gente falar de influência, impacto e legado, vamos conhecer a Flávio Pamplona Alfaiataria. Aliás, essa camisa hoje não dá para mostrar, só meu tênis que não é Pamplona hoje. A camisa a calça e eu tenho a maior alegria de ter como parceiro de negócio o Vinícius, que é o gestor da Flávio Pamplona aqui em Maringá. Vamos conhecer.
Muito bem, muito obrigado, Vini, Flávio Pamplona, por acreditar aqui no Cápsula Cast Empreendedores. Eu queria, antes da gente entrar no bloco aqui da influência, impacto e legado, que é o tema que a gente vai falar agora, queria voltar no curso. Inscrições, informações, onde é que as pessoas encontram, pastor? Perfeito. Só me seguir no Instagram, neto.antoniosampaio. Lá está o formulário para o preenchimento das inscrições. O evento vai ser no dia 6 de dezembro, lá no Hus Hotel, ao lado do Shopping Avenida Center. Então, as pessoas que desejarem maiores informações podem me chamar no Instagram, neto.antoniosampaio, e lá você vai receber ali detalhes mais interessantes sobre o evento. É o dia todo o evento? Como que vai ser? O dia todo, É? das 8h30 da manhã até aproximadamente às 19 horas, com uma pausa para almoço ali. Uhum. Pode ser 19, 19h30, Uhum. aí vai depender do andamento, das perguntas e alguns outros fatores. Mas espero vocês lá, vocês que estão acompanhando, de repente, estão convidados aí para receberem maiores informações. Caleb, você vai ser meu representante lá, vou estar na África, cara. Você vai estar na Eu África. vou estar em Angola, numa missão lá com os legendários, o primeiro top da África é o 1401. Eu vou estar lá, mas fiquei instigado a estar no curso. Eu sou suspeito de falar porque eu incomodo o pastor há bastante tempo para ele falar sobre esse assunto. Né? Gosto bastante. Não tem como a gente falar de legado, né? Não tem como a gente falar, né, sem falar do homem que deixou o maior legado da história. Eu queria saber do pastor o quanto a história da igreja é importante na sociedade de hoje. Por que é importante nós sabermos da história da igreja? Excelente. Caleb, a história da igreja nos traz muitas respostas para muitos questionamentos. Às vezes nós pensamos que alguns problemas que nós enfrentamos nunca foram respondidos por ninguém. E essa ignorância intelectual, ela é facilmente resolvida quando a gente abre um livro e olha para a história. E olha para o que homens extremamente inteligentes, como Martim Lutero, João Calvino, outros homens mais, o próprio Jesus, que é o maior exemplo de todos esses. Então, quando a gente olha para a história da igreja, a gente consegue extrair algumas lições que são essenciais e que formam a base para a nossa vida. Por exemplo, a gente falou há pouco sobre Jesus. Jesus, ele se recusou muitas vezes em dar uma resposta pronta para as pessoas. Ou como você disse, Jesus se recusou a dar uma receita de bolo para a pessoa. O interesse maior de Jesus era de ensinar as pessoas a pensarem. Por isso que ele se recusou a dar algumas respostas. Inclusive, alguns estudiosos traçam um paralelo entre o método maiêutico de Sócrates e Jesus Cristo. Ou seja, o Sócrates, ele fazia algumas perguntas para os seus ouvintes, para que os seus ouvintes chegassem às conclusões que eles estavam questionando o Sócrates. Jesus fez muito isso, ele fez isso em diversas passagens. Se recusou a dar uma resposta pronta para ensinar aqueles ouvintes dele a pescarem. Então, Caleb, a história da igreja nos traz esse legado, nos traz nos dá um pouco dessa competência, nos ensina a pensar, nos ensina a analisar o passado, não como eventos que aconteceram e que não têm relevância, mas a gente olhar para o passado e entender que aquilo que aqueles homens disseram tem sim implicações e aplicações práticas e relevantes na igreja, no mundo corporativo, no dia a dia, na família. Perguntas que estão sendo feitas atualmente já foram respondidas lá atrás. Então a gente precisa olhar lá para o passado, claro, fazer as nossas adaptações, entender melhor o contexto, mas extrair... Não é atualizar a Bíblia não, né? Não é atualizar a Bíblia. Tá bom. A Bíblia diz que é mais atual do que o jornal que a gente vai ler amanhã, né? Verdade. Perfeito, perfeito. Eu queria pensar um pouquinho sobre o curso, continuar falando sobre ele e fazer essa conexão com a história, né? Você considera que durante o curso você vai conseguir, de alguma maneira, mostrar para as pessoas que a história da igreja e os impactos que ela tem, como o Caleb falou, no nosso mundo atual, tem a ver com recrutamento e seleção, tem a ver com geração de resultados, tem a ver com demissão,
com contratação. Certamente, certamente. Tem impactos, tem implicações no mundo corporativo, sem dúvidas. A história daí, o mundo sempre foi o mundo. Algumas coisas se transformaram ao longo da história. Claro que há 2000 anos atrás a gente não tinha celular, não tinha YouTube, não tinha internet. Ayrton Senna não conheceu a internet rápida. Ele faleceu antes da internet de escada. E eu, assim, fazendo uma analogia, com o tempo você vê que nem tudo é tão passado, nem tudo é tão presente, nem tudo é tão projeto futuro. Perfeito. E ele faleceu no dia 1º de março de 94. 94. Ou seja, em termos históricos, são apenas 31 anos. Em termos históricos, 3 décadas são irrelevantes para a concepção. No entanto, Marçal, quando a gente olha para as falas do Ayrton Senna, para tudo aquilo que ele... Inclusive tem vários cortes na internet. A percepção de mundo do Ayrton Senna era extremamente relevante. Ele tem muitas sacadas que quando a gente olha, principalmente para o mundo corporativo, para o mundo dos esportes de rendimento, para a maratona própria, quantas vezes eu fui correndo e me lembrando de algumas coisas que o Ayrton Senna dizia na televisão. Então, a Bíblia ou a história, elas também têm essas respostas, sim, para aquilo que nós questionamos e elas têm esse legado no sentido de aplicação para o mundo corporativo, para a família, para a criação de filhos e assim por diante. Você acredita assim, pastor, olhando na história da igreja, uma das figuras relevantes aí da história da igreja, uma das mais relevantes foi o apóstolo Paulo, especialmente no que se trata de nós gentios, né? Você acredita que houve dele ali uma estratégia e até um direcionamento divino na plantação das igrejas, nos locais onde ele foi plantar a igreja, as 2 viagens missionárias que ele fez? Você acredita que houve uma estratégia por trás disso que foi relevante para o crescimento da igreja em si, para o avanço da igreja? Ou você acha que foi mais coincidência? O que você pode dizer para a gente num contexto histórico disso? Legal. Caleb, vamos retomar o contexto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um soldado romano, um centurião, um guerreiro. Ele era um homem que tinha um conhecimento do mundo hebraico, do mundo grego, do mundo romano, dominava esses 3 mundos, essas línguas, essas culturas. Como soldado romano, ele com certeza foi educado dentro de uma educação ou de uma disciplina militar física rígida. O Império Romano dominava as melhores estratégias de guerra daquele tempo. Não à toa a gente viveu aí durante um período, depois tem um período de apogeu do Império Romano e tem um período de declínio do Império Romano, enfim. Mas como um cidadão dessa cultura romana, Paulo era extremamente disciplinado. E quando a gente olha, Caleb, os roteiros que Paulo seguiu nessas viagens missionárias, quando a gente olha as localizações da igreja que ele fundou, os pastores que ele deixou nesses lugares, como por exemplo Timóteo, Tito, que ficou na ilha de Creta, um lugar muito difícil, a gente percebe que existe sim uma atuação do Espírito Santo de Deus guiando o apóstolo Paulo, mas é inegável que não era só isso. Paulo era um homem inteligente, era um homem de estratégia, ele conhecia geograficamente o mundo pelo qual ele transitou, ele conhecia culturalmente o mundo pelo qual ele transitou. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente nunca vê um Deus desorganizado. Inspiração não é tomada de mente. Inspiração é Deus usando Paulo, por exemplo, com o seu conhecimento geográfico, cultural, linguístico, para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que igrejas fossem então fundadas. Então, uma palavra que marcou o ministério de Paulo, Caleb, eu diria que foi a palavra organização. Ele foi extremamente organizado e disciplinado quando percorreu o mundo daquela época, ou parte do mundo daquela época, nas suas 3 viagens missionárias. Principalmente a segunda, que foi a mais longa, a mais extensa de todas elas. Eu acho que nos aprendizados, eu sempre comento isso, que depois de Jesus, uma das figuras mais marcantes para mim na Bíblia, e quando a gente pega a história da igreja contemporânea, da igreja que nós vivemos hoje, tem certamente a figura do apóstolo Paulo, que
foi expulso da própria igreja, né? Tipo, ó, quando você estava aqui, antes de você chegar, estava indo bem, agora volta para tua cidade. Foram chamados a Barnabé e a Saulo, não a Paulo no primeiro momento. Na história da igreja a gente vê isso. E eu creio que às vezes nós no mundo corporativo, nós como qualquer função que a gente exerça, às vezes tem lugares que a gente não é aceito, precisa sair daquele lugar, entender que naquela mesa a gente não vai sentar mais por um período, vai voltar depois, e tem lugares que nós seremos introduzidos, né? Perfeito. Você vai trazer aspectos como esse nos seus estudos também? Claro. Existem certos lugares, Marçal, que nós gostaríamos de estar, mas Deus não nos vai colocar lá. E existem lugares em que nós jamais imaginaríamos ou gostaríamos de estar e Deus vai nos colocar lá. É exatamente isso que Jesus falou para Pedro. Em João capítulo 21, Pedro, quando você era moço, você se cingia a si mesmo e você ia para onde você queria, mas agora que você é velho, outro te cingirá e te levará para onde não quer. Então, esses aspectos são extremamente importantes. Eu diria também que o apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado pastoral, claro, ele era pastor, mas ele também entendia de gestão de pessoas. Meu Deus, e como? E como? Ele botou 2 jovens pastores em 2 igrejas diferentes, Timóteo e Tito. Timóteo estava em Éfeso, que era a capital da deusa Diana, de adoração. E Tito estava em Creta, na Grécia, que era um lugar extremamente idólatra também. E o que Paulo fez? Ele cuidou desses 2 jovens pastores, inclusive dando dicas de saúde para Timóteo, animando, motivando Timóteo e Tito a perseverarem na fé. Então o apóstolo Paulo foi esse homem extremamente relevante na história do cristianismo. Diga-se de passagem, foi o primeiro missionário a pregar no lado ocidental do mundo, quando ele cruza ali, passa para a Macedônia, depois de toda aquela experiência espiritual, aquela visão. Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente vai tentar trabalhar, mostrando esses desdobramentos e aspectos. Nesse contexto, né, trazendo aí que você citou da disciplina, a organização do apóstolo Paulo, tendo também, né, uma questão que eu acredito que faz parte de uma estratégia, que na primeira viagem ele foi plantando igrejas, mas não deixou responsáveis. E depois ele volta ali estabelecendo líderes para aquelas igrejas, porque muito provavelmente na primeira viagem eram todos neófitos, né, acabaram de conhecer a fé para não dar mais problema. Então, tem uma inteligência dele ali. Se realmente foi isso, foi uma estratégia dele nessa parte, se sim, você acredita que nós hoje, como empreendedores, como empresários, eu posso contar com um direcionamento estratégico e sabedoria de Deus para os meus negócios, daquilo que eu vou fazer, assim como o apóstolo Paulo contou, claro que num nível espiritual, plantando igrejas e tudo, mas num nível assim de trabalho mesmo, eu posso contar com a direção de Deus nos meus negócios, com a sabedoria, com essa organização, isso traz frutos para mim também. Entender isso vai me ajudar no meu negócio? Sem dúvidas. Quando a gente olha para a Bíblia, Caleb, a gente tem um Deus extremamente organizado, como eu disse. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente vê um homem extremamente prudente, como você acabou de colocar, na hora de nomear um pastor para uma igreja. Não era uma coisa que ele fazia assim, de qualquer maneira. Ele buscava uma orientação, ele buscava, uma palavra que a Bíblia usa, ele buscava experimentar ou testar as pessoas que ele ia deixar naqueles lugares. Então, quando a gente olha para Paulo, a gente percebe ali um aspecto que é extremamente importante no mundo dos negócios, que é a gente ter a certeza de que aquela pessoa que a gente vai colocar naquele determinado posto, naquele determinado cargo, naquele determinado lugar, ele realmente tem condições, ele tem um mínimo de preparo para estar ali. Então, com certeza, vale ainda o olhar para a história de Paulo, para o pastoreio dele com Tito e Timóteo, no que diz respeito às nossas decisões atualmente nos negócios. Olha, tem tanta coisa do apóstolo Paulo, a gente está já até com o nosso tempo estourado e também eu não quero eu diria que não é nem prepotência, mas qual é a palavra adequada? Que ousadia minha tentar falar da história da igreja pensando no curso que
que vai chamar a atenção para isso. Mas Paulo, né? Vamos lá. Timóteo, um discípulo que ele teve com um amor muito próximo, né? Tito, ele ensinou o Tito a gerir crises. Marcos, o João Marcos, deu um segundo começo para ele. Porque no primeiro momento falou, não, agora me traga. Ele me é útil agora, né? Num segundo momento. E para mim, assim, uma das cartas mais tremendas das epístolas de Paulo, Filemon. Essa, para mim, Forte. é quando ele vai devolver a dignidade a um para um outro que tinha sido ferido por aquele que merecia de volta a dignidade. Às vezes a gente manda alguém embora e fala assim, vou dar justa causa para essa pessoa. E às vezes a pessoa errou mesmo contigo e merece uma justa causa. Só que você tira a dignidade da pessoa naquele momento. Porque a hora que ela se apresentar com uma justa causa na carteira, acabou. Ninguém contrata mais, né? A pessoa vai sofrer. E Paulo conseguiu fazer isso. Priscila e Áquila, ele foi mentor desse casal, né? Silas, Tíquico, e aí vai, né? Paulo foi extraordinário. Eu creio que muito da história da igreja a gente vai falar, obviamente, a gente não, né? Pastor Antônio vai falar, mas vai trazer ensinamentos de homens como esse que a gente falou. Perfeito. O apóstolo Paulo, ele geriu crises extremamente significativas, como por exemplo na igreja de Corinto, muitas coisas complicadas estavam acontecendo naquele lugar. E o que o apóstolo Paulo fez? Ele não se omitiu, ele não fugiu, ele não fingiu que nada estava acontecendo. Ele foi resolver o problema. Ele tocou na ferida. Ele não fechou os seus olhos em nome do seu conforto, que talvez estava distante. Isso aqui não é problema meu mais. Não, ele foi indagado sobre o problema e deixou toda a orientação dele, que, como eu disse, é uma orientação que envolve aspectos espirituais, perfeito. Mas o aspecto de espiritual, Marçal, ele não anula o fato de que nós devemos buscar a sabedoria de Deus, como nos ensina Tiago. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. É o que Tiago nos orienta. Então, Paulo, ele se utiliza de toda a sua sabedoria, mas também da sua espiritualidade, sem com que uma coisa anulasse a outra. E isso é ser espiritual. Isso é ser prudente. Isso é saber gerir uma crise. Bom, eu acho que a gente fez aqui um pouco do que vai ser, né, a história da igreja, misturando um pouco com a história do pastor, da junção, né, do pastoreio dentro das possibilidades com a psicologia, com a história de vida dele. E mais uma vez, a gente deixa aqui, né, Caleb, o convite para quem quiser estar no curso. Vou deixar você à vontade para fazer esse fechamento com o pastor. Eu vou ficar por aqui também para reforçar. O curso, então, é dia 6 de dezembro. História da igreja. O que mais podemos falar, Caleb, a respeito? Eu acredito que é importante demais conhecer o passado, vai nos livrar de erros no presente e de frustrações no futuro. Então a sabedoria está em ouvir os antigos, né? E ler sobre os antigos, conhecer sobre os antigos, especialmente quando se trata da história da igreja, né, pastor? Porque a história da igreja também é a história dos romanos, também é a história dos gregos, também é a história dos filósofos e é a história de toda a humanidade através de Cristo Jesus, que é o centro de tudo. Né? Com certeza. Caleb, quando nós pensamos na história da igreja, nós muitas vezes tratamos a igreja como se fosse, como dizem em filosofia, um ente, um algo à parte. A história da igreja é a nossa história. Nós fomos pregados e crucificados com Cristo lá naquela história. Então, quando nós olhamos para a história da igreja, nós não estamos nos referindo a um povo ou a pessoas que nós não fazemos parte. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, nós precisamos sim nos ver naquela história da igreja e saber que aquela história é a minha história e é também a sua história. Perfeito. Caleb, Perfeito. muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Pastor, muito obrigado. Deixar então as suas redes sociais, só lembrando quais são? É o Instagram, neto.antoniosampaio. É a minha rede social prioritária. Tem a rede social da Clínica Logos também, Instagram. Tá, Clínica de Psicologia Logos, segue lá. E é isso.
Profeta Barbearia também tem o seu Instagram, serviços também são acessados lá pelo Instagram, né? Vai conhecer todos os serviços. E eu fico aqui extremamente agradecido, Caleb, a você, ao pastor, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês de ricos ensinamentos que estão conectados com a história da igreja, estão conectados com a nossa história atual, com o mundo corporativo e com o que a gente mais ama, que é cuidar de gente. Um abraço, até mais.